aí, satisfação pessoal também é importante, né? Ter essa satisfação de ajudar os outros e entrar aqui no pre-market. Guga, seguinte, penúltimo pregão antes do Natal, parece que os investidores estão tirando o pé, a gente viu o volume de negociações cada vez caindo um pouquinho mais, né? O volume cada vez menor, cada vez menor. Você acha que a gente vai ter dias mais mornos daqui até o ano que vem? Você acha que esses últimos dias de 2021 aqui, o investidor já está de olho na paisagem e com menos olho na bolsa? Boa. Pelo que eu estou compreendendo pelos gráficos, né, me parece que sim. A gente, de fato, a gente abandonou aquela região dos 100 mil pontos, que ele era bem tenso, né, e a gente viveu ali um período que estava dando uma dor de barriga grande para o ano de 2021. Né. A gente abandonou aquele patamar de preço, conseguiu ter uma certa valorização, mas sempre o que acontece depois, né, Felipe? O mercado ele tem que perder a volatilidade nessa percepção macro, né? Porque a volatilidade é uma questão também relativa à base de informações, né, a base de dados que tu está pegando, então tu vai medir a volatilidade histórica de fato, né? Algumas pessoas têm a percepção, né, de que da volatilidade intradiária, porque está acompanhando mais de perto ali o mercado, outros têm uma percepção de uma volatilidade mais longa, né, pegando uma base maior, mas quando nós olhamos a base maior, né, como referência, é necessário que o mercado ele diminua, né, a volatilidade antes de iniciar uma nova tendência. Tomara que essa nova tendência seja uma tendência de alta, tomara que o próximo movimento consiga destravar, né, uma força compradora mais forte. Né? A gente percebe aí que os investidores estrangeiros eles estão tomando posições aqui no Brasil porque estão percebendo que tem uma vantagem neste nível de preço, faz sentido alocar em Brasil, mas a gente não consegue ver o rally. A gente ainda não consegue ver o rally porque a intensidade também da saída do investidor local, tanto pessoa física quanto o investidor institucional de multimercados, foi muito intenso nesses últimos 5 meses e é compreendido por que isso está acontecendo, né? É só a gente olhar para a elevação dos juros que foram bem acima do que era esperado no início deste ano de 2021. Maravilha. Ô Guga, e para hoje, hein? Como que você está vendo o dia, né? Com esse volume um pouco mais baixo também, mas o que a gente pode esperar do Ibovespa, né? Que ontem deu uma oscilada pequena ali, né? Só 0,46%, mas pelo menos não caiu, né? Não teve o tombo igual da segunda-feira. O que você está vendo para hoje aí, de acordo com todas essas movimentações? Vamos lá, deixa eu partilhar com vocês aqui. O que eu estou observando, né? O que eu tô olhando. Começando aqui pelo Ibovespa, tá? Comentar aqui com vocês o que eu estava falando agora há pouco, né? Nós abandonamos aquele patamar de preço que estávamos no dia 30 de novembro, que navegou ali na região dos 100 mil pontos. O mercado melhorou muito, muito, e aí vem corrigindo aqui em 2 etapas. Tá? Eu acredito que ainda tem um pouco de imbróglio neste patamar de preço que nós estamos aqui, e aí depois, quem sabe, a sequência é para ir buscar os 111, 113 mil pontos. Eu estava com a expectativa que isso pudesse acontecer neste ano de 2021, mas como tu bem colocaste, né, Felipe, nós temos aí mais 2 pregões para o Natal e temos a semana que vem toda, né, antecipando aí a questão do ano novo, né, do final do ano. Tomara que aconteça, né, tomara que se tenha essa possibilidade de ter essa movimentação, mas o meu cenário, minha fotografia é exatamente essa aqui. Um ponto importante, Felipe, o mercado, conforme for passando o tempo, né, principalmente semana que vem, primeira semana de janeiro, nós precisamos sim ter um início de um movimento de tendência novamente de alta. Se isso não acontecer, nós iremos começar a nos aproximar da janela, né, do início do aperto monetário nos Estados Unidos. E isso vai ser um momento que eu imagino que nós vamos sofrer aí uma correção muito forte dos mercados lá fora, tá? Que pode acontecer ou em preço ou em tempo, tá? Então se for em preço, fica desvalorizados os ativos, e aí a gente tem
né, um aumento de volatilidade, um repique mais alto e janelas de oportunidade para se comprar, ou seja, se houver uma correção muito intensa, muito rápida, muito forte, ou em tempo, né, fica muito tempo lateralizado, aí com um mercado mais morno, um mercado mais travado, um mercado mais chato, que traz poucas emoções para nós investidores. Mas para hoje, Felipe, até para completar aqui a tua pergunta, né, o que eu estou vendo é esse cenário aqui. Eu estou pegando uma janela de dados bem mais curta, tá? Olhando aqui para o dia 17 de dezembro para cá, tá? Então, olhando aqui para o dia 17 de dezembro e para o dia 20 de dezembro, ou seja, olhando para sexta-feira passada e para segunda-feira dessa semana, e eu consigo fazer todas as minhas projeções em cima dessas duas janelas, tá? Que está marcada aqui. A minha projeção de alta ela é em cima dessa base que está aqui marcada em vermelho. Tá? Então, eu consigo enxergar um movimento potencial para ir buscar o 108.200 até 108.900. Eu acho que é para cá que vale a pena. Tá? Isso faz com que tu tenha uma exposição menor, mesmo em trade diária, tu consiga ter uma exposição financeira menor para bater uma meta financeira, né, que faça sentido aí para a cabeça dos investidores. Tá? E um cenário muito positivo, continua aparecendo aqui no meu radar, lá os 111.600 pontos. Então, se o mercado fosse para lá, não ficaria surpreso, porque a estrutura do preço, né, a estrutura de comportamento do preço me permite acreditar que existe uma janela de possibilidade, apesar de ser um pouco mais remota, né, mas existe uma janela de possibilidade para ir para os 111.600 pontos. Nós não podemos esquecer que nós estamos no Brasil e tudo pode acontecer né, de uma hora para outra. Já no cenário baixista, Felipe, e pessoal, o que eu estou enxergando é o seguinte: correção, né, ajuste, espaço para vir para os 105.900, 106 mil pontos, arredondando, né, podendo chegar até 104.530. Tá? Então, essa aqui é a minha fotografia para o dia de hoje, dentro das estruturas, né, olhando para as estruturas muito menores, uma coisa muito mais pontual mesmo, do que algo mais amplo, mais demorado, mas enfim, que também tende a impactar no mercado, mas eu não estou com tanto foco para esse impacto, olhando para essa corrida final aqui de final de ano. Maravilha, Guga. E como você disse, aqui no Brasil tudo pode acontecer, embora Brasília encerrou, né? Encerrou Brasília, o pessoal já está de folga lá. Pelo menos até o ano que vem a gente não vai ter nenhuma notícia de Brasília para movimentar essa bolsa por aqui.